Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos. Estou feliz por mais uma vez estarmos juntos para refletirmos sobre a 11ª lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que você já esteja aí na sua casa, com a sua família, com a sua revista na mão e a Bíblia, para juntos acompanharmos os assuntos importantíssimos que vamos estudar nesta lição. Nós temos como o assunto da lição atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Nosso texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 4, verso 1 da revista. Você pode acompanhar. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nossa leitura bíblica em classe, que se encontra, nós vamos ler em duas etapas. Se você não estiver com a revista, você pode acompanhar na carta aos Efésios, do capítulo 4, do verso 1 ao 4, e em Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 ao 12, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora parte lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9 até o 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. O último verso diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Que texto lindo essas leituras. Só quero fazer rápido aqui uma observação para você que não entendeu o significado da palavra corroborados ou corroborador, que até agora nós já vimos, temos visto nessa lição, e na lição passada também vimos essa palavra. Nada mais é do que uma pessoa que está sendo ajudada ou que está sendo fortalecido. Bom, nosso objetivo geral desta lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Temos aqui um foco muito importante a ser seguido. Vamos à nossa introdução. O autor ele começou a lição fazendo o seguinte comentário: após concluir a oração intercessória que nós vimos na lição passada, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Basicamente, nós estudaremos sobre essa questão da unidade. O autor ele dividiu esse assunto em... Temos três tópicos para
falarmos sobre isso. Basicamente, cada tópico vem falar de um desses itens. Nós começamos primeiro com o da humildade. Eu fiz um rápido resumo logo no início, ainda lendo a nossa leitura bíblica em classe, já dá para ter uma ideia sobre o que cada tópico vai falar. Ele é muito claro, é muito objetivo, muito direto. Então, quando se fala sobre a questão da humildade, nós vamos ver, estender isso aqui mais adiante, mas você já traz essa ideia. Quando se falar de humildade, é aquele que está disposto a aprender. Quando estudarmos sobre mansidão, você vai ver que é o agir e reagir sempre com equilíbrio. Isso é importante entender. Tem muita gente que confunde essa questão de mansidão, nós vamos ver os aspectos sobre isso. E a longanimidade, que para alguns também é difícil, embora a gente tenha na Bíblia várias passagens sobre essa característica, inclusive um atributo de Deus. Deus, ele é longânimo para com seu povo, para com até a humanidade. Longanimidade nada mais é do que estar disposto a perdoar repetidas vezes. Isso aqui é uma colocação minha e nós vamos ver se há um encaixe perfeito com o que o autor colocou na revista. E, inclusive, quero desafiar você, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É importante, quando você tem a sua percepção das coisas, tem a noção do conceito delas, você pode ter um preconceito formado antes, para ser analisado depois com conteúdo bíblico. Isso é fundamental, porque vai facilitar você perceber se você está com um conceito ou preconceito errado daquele assunto. Eu costumo muito fazer isso, eu pratico. Assim que eu tenho noção do que o assunto da lição vai abordar, eu já tenho meus preconceitos, eu anoto eles, e aí no decorrer da revista eu verifico aquilo que eu estava errado, aquilo que eu estava certo, que está batendo. Dessa forma eu consigo entender que ou houve um acréscimo ou então está tudo bem, eu já estava sabendo do assunto. Isso é uma prática que eu adoto desde muito tempo, ainda jovem, como aluno da Escola Bíblica Dominical. É importante para a gente desenvolver as nossas percepções das coisas. Vamos para o primeiro assunto? Ele fala aqui sobre a questão de humildade, dizendo assim: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Observe bem, nós podemos até analisar cada atributo desse pessoalmente, mas a ideia que a lição nos traz é numa coletividade. Então, a questão da humildade, nós temos que entender que ela contribui para um coletivo. Será que nós estamos ajudando aos nossos alunos, os nossos irmãos da nossa comunidade cristã, da nossa igreja, desenvolver este atributo da humildade? O que é ser humilde? Ou como atingir esse atributo? Como trazer para mim esse atributo? Não confunda humildade com uma pessoa ser boba. É muito diferente humildade de uma pessoa tola, muito, completamente. Ou algumas pessoas pensam até, inclusive é um erro cometido lá pelo mundo fora. As pessoas que não nos compreendem, quando eles olham para a comunidade cristã e veem com pessoas simples demais. Ser humilde necessariamente não quer dizer ser simples. Ser humilde, a gente vai aprender que dentro desse contexto abordado na Bíblia, que o autor vem falar, ele dita muita coisa. Não é ser humilde aquele que não seja culto, que não tem cultura, que não tem formação, que não tem educação. Isso não é ser humilde. Não é ser humilde aquele que é pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos ver um pouquinho sobre esse atributo da humildade? Observe na sua revista. O primeiro item que ele abordou foi o modo digno de viver cristão. Veja bem, lá na leitura bíblica nós já lemos essa questão desta virtude, tá? Diz assim, essa maneira digna do cristão viver. Diz assim o primeiro item: a conduta geral do crente, ouça bem,
é o destaque dessa seção da carta, a conduta, a maneira como ele vive, a maneira como ele se comporta, a maneira como este cristão mostra à sociedade aquilo que foi deixado do velho homem. Lembra daquela lição do velho homem, o novo homem? Como é fundamental para alcançar esses atributos, uma lição interligada à outra, isso é fundamental. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno na vocação, que nós também abordamos sobre esse assunto. Todos nós fomos vocacionados por Deus para fazer algo. Nunca deixe o inimigo colocar na sua mente, na sua cabeça, que você nasceu por acaso, por nada, ou seja, um inerte, um inútil da sociedade. Não, Deus tanto fez planos para você na sociedade, como também já havia planejado antes de você nascer a sua utilização, a sua vocação na sua seara. Nosso Deus, ele não cria nada por acaso ou nada por nada. Então creia nesse projeto divino de Deus na sua vida. Diz assim: a conduta diária deve corresponder à chamada para ser um membro do corpo de Cristo. Por que nós temos que atentar muito para isso? Porque a nossa conduta vai nos mostrar aos olhos de uma igreja, aos olhos de uma comunidade cristã, evangélica, aos olhos de uma sociedade que muito nos observa pelo nosso andar, nosso comportamento, se fazemos parte desse corpo ou não. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos. Isso é muito sério. Isso não tem, ou melhor dizendo, há um impacto mais forte quando você para analisar essa questão, que isso independe da idade. É claro que eu não estou aqui me referindo, quando falo de idade, àquela a nossa época, a idade de menino. Paulo mesmo vem nos alertando sobre isso. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então, a Bíblia não está se referindo a esse momento, mas a partir do momento que você alcança a idade juvenil, a flor da idade, a partir do momento que você se torna um homem, uma mulher, ou até que assume a responsabilidade de uma família, você não pode agora ter o mesmo comportamento de outrora. Muitas famílias têm tido problemas por causa disso. Esse homem, ou até mesmo esta mulher, casa-se e quer ter aquela vida de solteiro, aquela vida lá atrás, onde acordava a hora que queria, fazia somente aquilo que queria, não tinha uma responsabilidade para manter o bom fluxo das finanças do lar, da casa, as responsabilidades na criação do filho. Isso traz um impacto geral em muitos assuntos, que não dá tempo aqui para a gente nos aprofundar. Vamos passar para o segundo, quando ele fala mais propriamente sobre a questão da humildade. Ele diz assim, olha, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, o que eu falei ainda há pouco. Olha só, isso para os povos pagãos, aqueles que não seguiam uma doutrina bíblica, não haviam aceitado ao Senhor Jesus como seu Salvador. Pelo contrário, eles olhavam naquela época para quem tinha esse atributo como um sinal, uma atitude negativa, um sinal de fraqueza, de caráter e falta de amor próprio. Olha só que confusão mental, que confusão na vida dessas pessoas que olham o povo de Deus dessa maneira. Eu vou repetir aqui, uma atitude negativa, se referindo a quem tem a humildade. Uma questão de fraqueza, não tem nada a ver ser humilde com ser fraco, pelo contrário, e nós vamos ver sobre isso aí o que o Senhor nos dá como referência. E também a falta de amor próprio. O Senhor, em sua Sagrada Escritura, diz assim, olha, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, ser humilde, ser equilibrado nas suas atitudes, isso é fundamental, é um ensino precioso da parte do nosso Senhor. Continuando,
Vamos ver então agora que enquanto os pagãos pensavam desta forma, o que Jesus Cristo vem ensinando na Bíblia sobre essa questão? Ele nos diz que a humildade é uma virtude, ela é preciosa como atributo na vida do ser humano. Vou dar um exemplo, ou melhor, Jesus deu esse exemplo, no momento em que ele estava diante dos seus discípulos e que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Você pode ler essa passagem lá em João, está na sua revista inclusive, João no capítulo 13, do verso 13 ao 15, em que ele coloca os discípulos, vamos pensar assim, até certo ponto quase que enfileirados, e ele começa a lavar o pé de cada um. Ninguém naquele momento dos discípulos conseguiu entender aquela atitude. Inclusive, um dos discípulos não queria que o Senhor lavasse os seus pés, né? Mas era necessário, e Jesus fala naquele momento que era necessário que ele fizesse, porque ele estava ensinando. É como um pai ensina os filhos. Não adianta você que é pai de família, você que é mãe, que tem uma família, né? Você ter esse atributo e não passar a informação, o ensinamento para os seus filhos. Algumas não tiveram a oportunidade de ensinar de uma maneira correta, como a Bíblia mostra, e hoje esses filhos estão perdidos pelo mundo. Até os netos recebem as informações doutrinárias dos seus avós. Então observe essa característica que o Senhor fala desse atributo, que ele é um atributo de virtude. E também nos leva a reconhecer a importância do valor do outro. Não quer dizer que o outro seja maior que você. Por exemplo, Jesus estava lavando o pé dos discípulos, mas aquilo estava simbolizando que ele tratava os discípulos maior do que ele? Não. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele estava ensinando o bom comportamento, porque dali o Senhor formaria uma igreja. Dali o Senhor estava formando uma base da igreja para o ensino da doutrina. Como seria bom, ou como é bom, que os irmãos hoje, na atualidade, desenvolvam ou procurem desenvolver este atributo da humildade. Não estou dizendo aqui que você tem que ir lá na sua igreja ou na sua casa e começar a lavar o pé de todo mundo. Isso não tem nada a ver com o que Jesus estava ensinando ali. Isso é apenas uma maneira figurada de mostrar como você dá valor ao outro, como você precisa do outro para um trabalho em comum. Isso é fundamental. Por último, ele aborda, passando a informação, do terceiro item desse primeiro tópico, a verdadeira humildade. Você vai ler na sua revista, você vai perceber que ele fala que a verdadeira humildade é favorecer o bem da coletividade, o que eu acabei de falar agora do exemplo de Jesus. Então, a verdadeira humildade é, se você está inserido numa comunidade, eu não estou nem falando dos desigrejados, estou falando daqueles que participam de uma coletividade, de um grupo da igreja, de um grupo cristão, né? Então, a ideia dessa humildade é favorecer o bem da coletividade. Você faz o bem aos membros deste grupo, independente, ou seja, no seu coração não há um desejo nem uma espera de recebê-lo, mas você o faz porque você ama, né? Aquele corpo, aquela porção do corpo de Cristo. E segundo, só o Espírito Santo é quem pode produzir isto no coração deste cristão. Isso é um produto, entenda, vou repetir, isso é um produto direto do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Não há nada que o ser humano possa fazer ou que tenha como conhecimento e intento de fazer que produza o verdadeiro sentido da humildade. Isso você só consegue através dele, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por este atributo está sendo desenvolvido na casa do Senhor, neste grupo que nós participamos. Vamos ao segundo tópico,
que fala sobre agora o atributo da unidade, ou perdão, da mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão, ou seja, o autor está colocando que algo está intrínseco, está interligado com o outro. Você só vai alcançar um se você primeiro fizer este aqui. Então, o atributo da mansidão, ele vai nos produzir algo, assim como da humildade. Nós vamos falar agora exclusivamente da mansidão. Também tem muita gente que confunde o que é ser manso. Ser manso não é aquela pessoa que só serve para outros, né, apedrejarem, caçoarem, né, para produzir um bullying, provocar um bullying nessa pessoa. Não tem nada a ver com ser manso. Temos o exemplo aí que a Bíblia nos fala de Moisés. E há um destaque na Bíblia sobre esses dois personagens. O primeiro é Moisés e o segundo é Jesus Cristo. Jesus foi o maior exemplo e é o maior exemplo de todos dentro desse atributo, de todos os atributos, mas dentro do atributo da mansidão. Nós acompanhamos pela história de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, realizando a sua obra redentora, como o nosso Senhor sofreu e se manteve manso, equilibrado, sem reagir, né? Sem reagir uma afronta direta. Nosso Senhor foi machucado, foi cuspido, foi humilhado, tiraram as suas vestes, tentaram matá-lo, apedrejá-lo, mas você não vê um ato de violência em contrapartida da pessoa de Jesus. Mansidão. Eu considero um atributo muito interessante, mansidão. Porque algumas pessoas podem até pensar que ser manso é ser um bobo. Não, ser manso é uma pessoa muito inteligente. Ser manso pode acabar te levando ou nos levando a sair de situações adversas, complicadas. Principalmente aquelas pessoas que têm, como se diz aí fora, né? Tem um pavio curto. Se ele não procurar desenvolver esse atributo da mansidão, ele pode acabar se envolvendo numa confusão em trânsito, numa briga, né? Uma pessoa que fale um palavrão, ele já larga ali o sapato e já sai para a briga. Então, o atributo da mansidão, ela nos traz à mente atitudes de inteligência, de sabedoria, ser forte, ter uma base fixa naquilo que a Bíblia nos ensina quanto ao comportamento cristão. Observe que foi tratado lá no primeiro assunto. As pessoas estão olhando você. Não adianta você tentar ser manso na igreja, na sua casa, e lá na rua todo mundo te olhar com medo porque sabe que você é uma pessoa agressiva, ou em casa mesmo. Não adianta você na igreja transparecer algo e lá em casa, no meio dos seus, te olharem como um monstro. Muito cuidado com isso, porque você, ao pensar que está ensinando uma boa conduta, na realidade você estará ensinando coisas negativas para os seus filhos, até mesmo para sua esposa e parentes. Então vamos lá, adentrando nesse segundo aspecto da mansidão. Ele começa dizendo também que mansidão é um fruto do Espírito. Essa palavra, esse atributo da mansidão, ele nos traz sinônimos, como eu já falei. A Bíblia relata que se compara ao cidadão que tem a ternura dentro de si, né? A gentileza, cortesia e paciência. Olha que adjetivos bonitos. Quem é que não deseja numa pessoa esse tipo de atributo? Uma pessoa que tenha ternura, que sempre ao se falar, ao se portar, ela transparece doçura, né? A gentileza, a cortesia no tratar das pessoas, no cumprimentar das pessoas. Eu queria até deixar aqui um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo daquilo que eu vivo. Não é o objetivo aqui, mas deixa eu citar o que aconteceu ainda ontem. Eu entrei numa loja para usar de um serviço e eu fiz uma pergunta para o balconista da loja
E ele olhou para mim e simplesmente não respondeu nada naquela pergunta que eu fiz sobre um determinado produto. Eu percebi que ele estava atendendo também um outro cliente na minha frente, e ficou ali executando aquele serviço do cliente. Aquilo eu achei uma falta de educação muito grande. Eu entendi que ele estava atendendo aquela pessoa, que era uma pessoa que estava numa máquina de xerox, mas ele estava com uma pilha, eu tinha apenas um documento para tirar xerox. Por educação, por uma cortesia, ele poderia simplesmente ter gasto 5 segundos e ter respondido para mim naquele momento. Ter dito, o valor é tal, por gentileza aguarde enquanto eu termino de atender este cliente. Mas não, simplesmente a pessoa vira as costas e não te dá resposta nenhuma. Isso dá para perceber que é uma falta de ternura no coração das pessoas. Te ignoram. E se a gente for falar sobre essa questão de ignorar, há quem diga que o pior dos sentimentos que você possa receber de alguém é quando você é ignorado por uma pessoa, quando você é ignorado por uma coletividade. Você já parou para imaginar esse tipo de comportamento dentro de uma comunidade cristã? Onde você tenta participar, onde você tenta até perguntar, onde você tenta tirar dúvidas, onde você tenta se envolver, conversar, conhecer as pessoas, e você recebe a ignorância como resposta. As pessoas olham até para você, mas isolam você, não querem conversa com você. Isso tem afastado, infelizmente, muitas pessoas do convívio da comunidade cristã. E digo mais, tem afastado muitas pessoas do Evangelho. Porque passam a olhar o Evangelho como algo duro, rústico, vazio, né? Sofredor. Então essas pessoas já não querem mais saber do Evangelho. Olha o papel fundamental da sua vocação dentro de uma comunidade cristã. Você tem que ser doce, você tem que ser gentil, você tem que praticar a cortesia, você tem que ter paciência com aqueles que conhecem menos, aqueles que até demoram a aprender uma doutrina bíblica. Você tem que ter paciência, é fundamental isso. Vamos para o terceiro? Tem muita coisa gostosa nessa lição. Talvez você tenha lido e tenha dito, vai falar sobre esses 3 assuntos, eu já conheço. Tem coisa maravilhosa aqui inserido, que se a gente se aprofundar em cada assunto desse aqui, iríamos precisar de 3 momentos como esse que estamos tendo. O terceiro item, no segundo tópico que estamos vendo, ele fala sobre ele vem trazer a nossa memória sobre a questão da verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão, olha aí, diz assim na revista: pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Olha aí que nós falamos ainda há pouco, um assunto como se aprofunda no outro. Quem busca desenvolver ou já tem esse atributo da mansidão, provavelmente já foi o quê? Uma pessoa que passou pelo deserto da perseguição, do sofrimento, das tribulações. E tem gente ainda que ora dizendo assim: Senhor, não deixe que eu passe por tribulações. É muito estranho, pode parecer estranho falar isso para você, mas todo crente precisa passar, porque vai produzir uma coisa muito boa. Quando o Senhor te leva lá para o deserto, é porque Ele quer transmitir para você conhecimento. Quando o Senhor permite que você passe pelo vale, é porque Ele está ensinando você. E se Ele está no controle da tua vida, do teu barco, creia que ao surgir daquele pó, você vai sair de lá um novo crente, vai sair daquele deserto fortalecido, vai sair com uma base mais firme na palavra de Deus e principalmente na intimidade com o Senhor. Então se deixe ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, se deixe ser ensinado por Jesus, porque é o nosso mestre primeiro, é com Ele que nós aprendemos as melhores lições desta vida e até mesmo fora desta vida, porque muita coisa o Senhor nos ensina para a eternidade. Vamos entrar no terceiro tópico. Está muito gostoso estudar esta lição, mas nós vamos entrar agora no terceiro tópico. Eu convido você aí no tópico 3, que vem falar sobre
para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Eu quero dizer aqui dos 3 que nós estamos estudando hoje, existem muitos outros atributos, amados, muitos outros, mas desses 3 que estamos estudando hoje, o atributo do perdão, eu considero, essa é a minha opinião, para você pode ser diferente, para outro pode ser diferente, mas eu considero o mais difícil de todos. Perdoar não é para qualquer um. Existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. E quando a gente fala na questão de perdoar, não é só de boca para fora. É você quando recebe aquela pessoa que diz assim: me perdoa, meu irmão. Aí você, tá bom, tá perdoado. Mas o sentimento ficou no coração, não houve perdão. Aquela pessoa até recebeu perdão, porque ela tomou a iniciativa de te pedir perdão, de me pedir perdão. Mas se eu guardei o sentimento da ofensa no coração, não houve perdão, eu não recebi graça de Deus na minha vida, eu não recebi esse atributo na minha vida. E é uma coisa que Satanás procura interromper na vida de todo cristão, desenvolver o atributo do perdão. Nós vamos ver aqui um pouquinho na revista sobre esse atributo maravilhoso, porque o perdão ele nos leva ao quê? A paciência. Para perdoarmos precisamos desenvolver paciência. E como é que a gente desenvolve paciência? Enfrentando muita luta, muita adversidade. A gente tem que ser paciente. E paciente, é uma bênção que você pede e o Senhor te coloca na frente da bênção um tempo propício para aquilo, e muitos crentes não querem passar esse tempo e passam às vezes na frente de Deus e bem ali fora caem num abismo. O Senhor quer produzir paciência, e se Ele quer te ensinar paciência, você vai ter que aprender a perdoar, porque pessoas vão te ofender, você vai ser machucado. Não é que isso venha trazer prazer no coração de Deus, não, entenda, meu irmão, Deus não quer você sofredor, Deus não quer que você sofra constantemente, Ele quer por um breve momento te fazer alcançar o quê? O atributo do perdão, e uma coisa está intrínseca na outra. Quer ver uma outra? Tolerância. E tolerar tem tudo a ver com paciência. Tolera aquele que te persegue, tolera aquele que te maldiz. E aquele que te maldiz, de você deve não somente receber perdão, como ser abençoado, como a Bíblia ensina. Quando o Senhor nos ensina em sua palavra dizendo: olha, vocês devem orar pelos seus inimigos, os judeus naquela hora disseram: opa, que história é essa? Eu vou orar por alguém que está tentando me matar? Sim. O Senhor na cruz do Calvário, antes de padecer ali a morte, não perdoou o seu algoz? Não perdoou aquele que estava lhe açoitando, aquele que estava sendo usado como instrumento para tirar a sua vida? Perdoou, tanto que está lá os 2 ladrões, e no final ele concede perdão não somente aos seus algozes, como também aquele ladrão que tinha tido uma vida pregressa toda de pecado, de erro, e Ele perdoa e purifica, já não se lembra mais dos pecados e dos erros daquele ladrão, e leva-o para o jardim na eternidade com Ele. Que coisa maravilhosa, que lição poderosa falando sobre perdão, como atingir este atributo. E tem mais, a revista nos fala também sobre constância, um adjetivo de perdão, que é um adjetivo de tolerância e também de paciência. Uma coisa vai produzir a outra. Constância é você manter o seu equilíbrio sentimental, espiritual, intelectual. É você não se deixar ser abalado. Ser um crente constante é você manter a sua fé sempre equilibrada. Não é aquele que diz: eu sou crente, eu tenho fé, mas quando sobrevém a tribulação, a dificuldade, cadê a fé? Quando vem a dor, cadê a fé? Cadê a constância nas doutrinas bíblicas? Eu passei por isso.
Eu sempre, quando prego em algumas congregações, quando dou palestra, inclusive, eu cito muito essas minhas experiências pessoais e como o Senhor me fez passar. É claro que eu ainda estou galgando também tudo isso, mas eu percebo que o Senhor tem me tornado um homem melhor, de acordo com seus ensinamentos e de acordo com o que é necessário a gente ter em nossas vidas. Aí o autor coloca sobre a questão da longanimidade um fruto do Espírito, ou seja, ser longânimo é desenvolver esse fruto do Espírito. Você tem esse fruto? Ou está buscando esse fruto? Não tenha medo de, em oração, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero desenvolver o fruto da longanimidade. Agora te prepara, porque o Senhor vai permitir vir sobre a sua vida algumas dificuldades, mas não tenha medo dessas dificuldades, porque Ele está no barco com você. Ele vai sustentar e vai te dar o suporte necessário para passar este momento de tribulação. Suportando uns aos outros, olha como é importante. Agora está falando de uma coletividade inserido no contexto da longanimidade, que é o item 2. Pode parecer para você uma palavra até muito dura, áspera, quando a Bíblia fala assim: olha, vocês têm que suportar uns aos outros, não tem outra saída. Suportando uns aos outros é um grande ensinamento da Bíblia, é um grande ensinamento para as nossas vidas. Lá em Atos 14, 22, nós lemos sobre isso. São nesses momentos, o autor comentando aqui neste item, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. E olha, isso aqui é um atributo que deve fazer parte da vida de todo líder de igreja. Todo líder da casa do Senhor precisa ter passado por essa experiência. É quando ele suporta, quando ele enfrenta de uma maneira equilibrada aquelas acusações, aqueles movimentos contrários ao que o Senhor instituiu na sua carreira cristã como líder de uma comunidade, de uma igreja. É claro, não vou entrar no mérito da questão, tem muito líder agindo errado, muito. Tem muito líder jogando ovelhas que estão precisando aprender para o pasto de outros líderes. Isso aí é uma atitude errada, mas o Senhor nos convida a aprender esse atributo de suportar, da longanimidade, aquelas ignorâncias, aquelas atitudes contrárias e apaziguar esses momentos de crise dentro de uma comunidade cristã. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Precisamos aprender e pedir muita graça de Deus para enfrentar esses excessos cometidos em nosso meio. O autor também faz referência a isso, como as provações alheias e atitudes carnais. Olha aí a origem desses ataques. Atitudes carnais. Temos muitos crentes, muitas pessoas participando de comunidade que na realidade ainda vivem essa criatura antiga, vivem na carnalidade, não têm o desenvolver do fruto do Espírito, numa grandeza espiritual, num crescimento espiritual, não se deixam ser moldados pelo Espírito Santo de Deus e vivem nessa vida carnal, para perturbar as pessoas. Sabemos espiritualmente que isso na realidade é uma influência maligna, é uma influência de Satanás na vida dessas pessoas, para que eles confrontem um bom trabalho sendo desenvolvido na comunidade, um bom trabalho sendo desenvolvido na sociedade, num projeto que Deus colocou no teu coração. Mas o Senhor traz uma mensagem linda para a gente com relação a isso. Não desista dos seus projetos que o Senhor te deu. Não desista dos sonhos que o Senhor colocou no teu coração, porque Ele vai te dar suporte para enfrentar esses momentos de adversidade. No último momento, o autor vem falando sobre o perdão como premissa do amor. É onde queremos chegar. A premissa do amor. Temos o atributo da mansidão, temos o atributo da humildade, e fechando, o autor coloca o atributo da longanimidade. Onde tudo isso vai nos levar? Para o amor,
que é onde o Senhor deseja que eu e você cheguemos. Vou só ler aqui o início desse item dizendo assim, o autor colocou: o amor é um atributo divino. Está lá em 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito. Principal aspecto do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ele finaliza dizendo assim: é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Mateus 7,12. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Minha amada irmã, meu amado irmão, amados alunos da EBD, precisamos atingir este alvo, o amor. Quando nós temos o amor de Cristo em nossos corações, em nossas vidas, quando nós nos permitimos alcançar por esse ensinamento, com certeza você permitiu a mansidão, você permitiu a humildade e você permitiu a longanimidade adentrar na sua vida. Eu quero convidar você agora, juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, neste momento queremos te agradecer pelos ensinamentos dessa lição, Senhor, tão preciosos em nossas vidas. Pai querido, muito obrigado, porque através de Paulo nós podemos compreender e através do Teu Espírito usando o autor desta lição, Senhor, podemos entender a necessidade que cada um de nós temos de desenvolver esses atributos. Pai, nos ensina a trilhar pelo caminho da mansidão, nos ensina a trilhar pelo caminho da humildade, da longanimidade. E oro também em favor destes alunos que estão agora nos assistindo, Senhor, que cada um deles possa, juntamente conosco, desenvolver estes atributos tão preciosos, para que estejamos melhor prontos para a Tua seara, para trabalharmos, para que possamos ser o exemplo na nossa casa, o exemplo, Senhor, na nossa comunidade cristã, o exemplo para esta sociedade que caminha perdida, longe, Senhor, desses atributos, onde impera lá o ódio, a falta de amor, a intolerância, a falta da educação. Senhor, que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos para ensinar essas pessoas e eles possam principalmente conhecerem o caminho que levam a Ti, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, nos aperfeiçoa, ainda que este trabalhar venha nos produzir momentos de tribulação, Senhor, momentos de sofrimento, que os nossos corações estejam prontos e abertos para aprendermos contigo. Pai querido, fica conosco, Senhor, desenvolvendo esses atributos em nossas vidas. Suplicamos a ação do Teu Espírito em nosso ser agora. Se há em nossos corações restício de alguma amargura, restícios, Senhor, de falta de amor, vem preencher todo o espaço. Vem tomar conta do nosso ser, Senhor, porque sabemos que então estaremos trilhando um caminho que vai nos levar à plenitude do amor contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus vos abençoe.